Boa noite a todos. Nós estamos iniciando a nossa conversa com a artista de hoje. Hoje, nossa convidada especial é a Aline Nakamura, artista e professora, reside no interior de São Paulo, em Atibaia, professora no ensino superior na cidade de Atibaia e doutoranda na ECA USP em Poéticas Visuais, onde fez também o mestrado e a graduação. A Aline trabalha principalmente com fotografia, mas também tem experiência em desenho, em gravura, e ela vai contar mais para vocês das experiências dela e dos trabalhos em artes visuais. A Aline também tem experiência em editais públicos, em exposições coletivas e individuais, publicações de livros, de artistas. Então, acredito que vai ser um momento muito rico para vocês de troca sobre a poética da Aline enquanto artista e também sobre experiências docentes, se vocês quiserem perguntar. A gente é uma licenciatura no curso de graduação, tá? E às vezes eles têm perguntas relativas a suas práticas de ministrar oficinas ou aulas, tá? E a gente vai organizar, então, como da outra vez, se vocês, nos outros dias, se vocês tiverem perguntas, vocês vão levantando a mão, e aí a gente libera as perguntas no final. Então, bem-vindos a todos, bem-vinda, Aline, e a palavra é sua. Boa noite a todas, todos e todes. Boa noite, Flora, boa noite, Beth. Eu fiz um pequeno resumo de algumas imagens e eu fiquei pensando na gravura também, mas eu não trouxe, tá, Flora? Porque eu acho que foram mais experiências que reverberam hoje no que eu faço em fotografia, mas eu andei pensando muito na questão do desenho e algumas coisas que eu encontrei por esses tempos. Tá? Então, eu vou compartilhar a tela. Então, primeiramente, eu vou trazer trabalhos com os quais eu estou mais envolvida nos últimos tempos, que são os trajetos que eu faço em Atibaia, São Paulo, a cidade onde eu moro, onde eu trabalho. E são, assim, são locais que eu passo várias vezes, por conta de várias circunstâncias. Nesse processo de passar, aí, em alguns momentos, eu apreendo esses instantes que eu vejo com a câmera do celular, ou se eu tiver com a câmera fotográfica digital, que eu tenho também, eu também registro. Porém, geralmente são mais imagens que eu faço com o celular. E muitas vezes as imagens que eu faço não vêm de um projeto ou de um tema específico, enfim, são arquivos que surgem e fotos e imagens que vêm do cotidiano, do dia a dia. E, por exemplo, esse foi um dia que eu tomei muita chuva, sabe? Sim, estava chovendo muito, 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 e eu fiquei num cantinho um pouquinho coberto, eu ainda estava me molhando um pouco, mas foi uma chuva que veio de repente. E aí veio essa vontade de registrar esse caminhãozinho que estava dando esse contraste todo, né? E aí eu penso na gravura também, nesses processos em que eu vejo texturas, camadas, vestígios do tempo, e que aparecem, assim, no que eu vejo no dia a dia. Eu gosto muito de me deslocar, seja a pé, ou por meio de transportes coletivos, ou por carro. De avião eu já não tenho tanta experiência, eu fiz algumas viagens, mas não muitas. E ainda assim é sempre uma experiência muito enriquecedora. E muitas vezes essa imagem para mim foi tão importante, porque às vezes quando vamos fotografar, não vemos exatamente aquilo que estamos imaginando. Muitas vezes vem depois a fotografia, no processo de fazer a edição, a escolha das imagens, a composição. Então, por exemplo, eu tirei a foto, eu estava vendo uma parte da imagem, né,
Quando eu estava dentro do ônibus, eu ia descer no ponto e eu achei tão bonito, mas teve algumas coincidências que eu só vi depois. É algo que eu gostaria de falar para vocês. Muitas vezes podemos construir ou fazer alguma imagem, mas não damos conta da potência dela naquele momento. Às vezes vem depois. Muitas vezes a fotografia talvez esteja ligada a um raciocínio que devemos capturar determinado instante, aquele instante, mas é uma construção que vem antes de fazer a foto e também vem no momento em que clicamos e depois, né? O Ansel Adams fala, né, no sentido que fazemos fotografias. E teve uma exposição agora no Sesc Pompeia, que também o Alfredo Jarra, ele traz essa questão também, né? Que fazemos fotografias, não tiramos fotos, fazemos fotografias, fazemos imagens. E eu acho muito interessante essa questão do sol, em alguns momentos, dependendo do horário da luz do dia, me cegar. Essas duas imagens foram tiradas em dias diferentes, mas era o horário, quase o mesmo horário. E uma rua abaixo da outra. Fico pensando como podemos também construir os nossos mapas afetivos. Podemos trazer paisagens e locais, todos ao mesmo tempo. Aqui, no caso, é pela edição desse slide que vocês estão vendo. Poderia também estar num livro de fotografia ou em alguma outra publicação, como na revista Tempera, que vocês devem já ter tido contato. Então, é sempre pensado também essas relações que podemos estabelecer entre os diferentes tempos, cores, texturas. E aqui é muito interessante. A imagem também ela é feita dos vários sentidos que temos, né? Sinestésico. E às vezes é até complexo de colocar em palavras. Aqui, no caso, eu estava acompanhando a senhora, ela estava com essas sacolinhas, eu achei interessante, assim, a cor que ela estava vestindo, esse laranja, aí passando ali pelo azul, que seria uma cor complementar, aí tinha esse toldo amarelo em cima, e aí eu ouvi o barulho do ônibus. Então eu pensei, o ônibus, por eu já saber que ele vai virar ali, eu pensei, ele vai virar, então eu vou ter mais uma camada de amarelo para compor. Eu não sabia como ia ficar, e porque eu dependia também da velocidade da senhora. Então, é muito interessante esses processos de construir imagens. Por exemplo, se eu estivesse ouvindo esse barulho do ônibus, mas fosse um local desconhecido, talvez eu não me ia importar tanto, mas por eu ter esse conhecimento prévio, que a cor do ônibus que passa aqui na minha cidade é amarelo, então acabou vindo a favor da imagem, essa construção pelo som também. E essa imagem também, nossa, eu só vi essa luz uma vez, sabe? De uma ruazinha bem escura. Hoje eu não passo tanto por ela, mas eu passei pelo menos umas 70 vezes nessa ruazinha e nunca estava acesa essa luz. E teve um dia que estava acesa, e aí eu pensei, nossa, que legal. Hoje essas árvores já também não estão nesse tamanho. As coisas que eu estou falando aqui podem ser até, digamos, banais, mas que faz parte, sim, do modo como eu compreendo a construção das imagens também, que vem desses pequenos processos, pequenos momentos, pequenas coisas que vão se acumulando na mente, no coração e no nosso espírito. E eu sempre gostei também dos reflexos, construir várias camadas de relações pelos reflexos do que eu vejo. Às vezes eu faço edição em programas de edição de imagens, seja por aplicativo de celular ou em computador de mesa,
Porém, eu acho mais rico quando esse processo se dá no momento em que eu estou passando em determinado local. Às vezes eu preciso passar mais de uma vez, né, para pensar como que eu vou construir. E às vezes eu não penso, não é tão racionalizado tudo isso. É algo que eu também gostaria de salientar. Muitas vezes vai depender da luz do dia, do meu humor, de um monte de coisas, né? Das pessoas que vão estar passando em determinado lugar, os carros, tudo ao mesmo tempo. E não é uma imagem, às vezes, que eu faço. Às vezes eu faço várias imagens do mesmo local, até conseguir a que eu desejo. Aí, mudando um pouquinho, né? A Flora falou, né? Que eu também trabalhei com desenho, com gravura. Então, eu trouxe alguns desenhos. E hoje em dia, eu não desenho mais pegando o lápis, ou a caneta, ou outro instrumento, porém, eu desenho com a câmera fotográfica. E hoje eu também acredito que eu pinto também com a câmera fotográfica. E tudo isso vem essa estruturação que eu faço das imagens fotográficas, foi um conhecimento que veio pelo desenho, de muitas tentativas e erros de fazer desenhos também. Por exemplo, quando eu andava de ônibus, eu saía de Atibaia até chegar na cidade universitária, em São Paulo, demorava, naquele tempo, né, de 1h45 a 2 horas, essas 2h30 para eu chegar na cidade universitária. E eu ia desenhando no ônibus. Eu não trouxe desenho do ônibus, isso aqui não é um desenho de ônibus, mas o desenho que eu fazia no ônibus também está nesse desenho que foi feito de memória, dessas paisagens que eu via. Tem paisagens urbanas também, mas eu trouxe essas aqui, porque tem algo que eu também ando pensando, na questão das formas mais curvas também. Esse foi de ônibus, foi com giz de cera. Mas nem sempre é tudo tão controlado assim. É que esses talvez sejam os resultados almejados depois de muito, muito, muito tentar, sabe, pessoal, fazer um desenho. Aí eu penso também nas cores. Elas já estavam presentes também nos meus caderninhos de desenhos que eu fazia dentro do ônibus. Isso há muitos anos, deixa eu ver, 2003, por aí. E eu fiquei feliz de encontrar isso e gostaria de compartilhar com vocês, porque muitas vezes as pessoas veem as minhas fotos hoje, mas tem tanta coisa assim que vem também por trás, alicerçando tudo isso. E aí eu percebi, puxa, que legal. Aqui é uma série fotográfica que ela foi feita de 2010 a 2020, a partir de coleta de arquivos, não foi algo programado, vou fazer esse ensaio fotográfico. Ele, na verdade, ele ganha corpo depois da escolha das imagens, de perceber as relações entre elas. É uma série que eu fiz baseada nas cores da bandeira do Brasil. Desde pequeno, eu tenho uma relação amistosa com ela. E eu acreditava que ela era um símbolo forte de união, de todo mundo que vive em nosso país. Porém, por conta de tantas coisas que acontecem, e aí a gente poderia até entrar em discussões mais profundas, do campo da história, do nacionalismo, do patriotismo, né, exacerbado. Porém, aqui eu estou trazendo de uma forma mais visual, né, do jeito como eu compreendo tudo isso que está acontecendo. Eu gosto muito das cores da bandeira, eu gosto da bandeira. Meu nome é Aline Nakamura, mas eu tenho muitas
origens também, assim. E era um jeito de eu tentar formar a minha identidade, sou brasileira. E aqui tem imagens, a maior parte de celular. E são feitas em várias localidades aqui no estado de São Paulo. O estado de São Paulo é muito rico também em paisagens, em luzes. Falei que são fotos do celular, mas meio a meio, viu, pessoal? Desculpa, confundi um pouquinho. É que é um processo extenso e tinha muitas imagens de celular, mas para chegar na edição final ficou equalizado. Aí eu trago essa questão também. Eu falo aqui de imagem de celular e imagem de câmera, porque muitas vezes as pessoas querem saber. Hoje, é possível tirar fotos com o celular em qualidade muito boa. Então, isso pode ser também uma questão que vem, se formos pensar no início também das imagens feitas com o celular, principalmente quase, assim, há uns 15 anos, a qualidade era bem mais baixa, né? Mas essa questão da qualidade, também precisamos pensar que a rusticidade também dos processos podem agregar as imagens. Tem coisas que eu só consegui fazer com os meus celulares que eram menos potentes do que o que eu tenho agora. E eu não vou conseguir, sabe? Não é a mesma coisa. Então, precisamos pensar também como utilizar a ferramenta que temos em mãos nesse momento. Por exemplo, às vezes as pessoas pensam, se eu tiver determinada marca de câmera ou de celular, vou fazer uma imagem mais adequada. Dependendo da finalidade, sim. Porém, precisamos nos ater ao momento em que estamos e tentar trabalhar da melhor forma com o que temos, a nosso favor. E eu não estou nem falando aqui muito das imagens em si, né? Então, eu peço desculpas, mas é que muitas vezes eu acho que as imagens também, elas precisam falar. Eu falo muito, mas eu também, aqui tem bastante nessa série, essa questão de locais em ruínas, isso sempre me instigou. Eu acho bonito ver, digamos, a entranha dos locais. Aí um dado que eu posso falar para vocês também, e que eu fiquei pensando, eu vivi em três casas em construção, que passou por processos de reforma, ou inclusive de derrubar mesmo a casa toda baixa e vir à tona. Então, eu acho que ficou no meu inconsciente também. E essa série, o que me chama Reminiscências Brasileiras, foi feita com a colaboração da artista visual Yuki Horii. Ela é doutora em artes visuais pela Universidade de Tóquio e pelo pesquisador Rodolfo Rocha. Ambos estão no Japão. E o Rodolfo, ele era responsável pelas pesquisas do Yukio Mishima. O Yukio Mishima é um escritor japonês muito conhecido mundialmente, aqui no Brasil também. O livro que eu acredito que seja o mais conhecido seja Confissões de uma Máscara, mas ele tem uma obra extensa. Ele passou uma temporada na década de 50 aqui no Brasil, que agora que começaram algumas pesquisas a vir à tona. E ele esteve, inclusive, na cidade onde eu nasci, Lins, no limite entre Lins e Guaiçara, que é uma outra cidade do noroeste do estado de São Paulo. E ele passou um período na fazenda Tarama, né, que
tinha o Toshihiko Tarama, que ele era ligado à realeza japonesa. Ele era membro direto. Então, ele passou um tempo na fazenda de café e a ideia nossa era fotografar essa fazenda, né? E o Yukio Mishima, ele falava que ele ficava impressionado com a paisagem brasileira, daquele local, e queríamos também ver em que local ele ficou. E quando chegamos lá, estava tudo já em processo de ruína. E a Yuki, muito sagaz, ela pensou, puxa, isso tem relação com a peça que ele fez nessa fazenda, que tem relação, é a Toca dos Cupins, que é uma peça teatral que ainda não tem tradução, digamos, assim, publicizada aqui no Brasil. Tem uma que foi feita pela professora Alice Yadil, do Departamento de Artes Cênicas da USP, porém ainda não foi divulgado. Tem questões de direitos autorais, então precisa correr esse tempo também. E é baseado assim, ela pensou essa relação da gente encontrar esses espaços, todos meio que em processo de desconstrução, ao processo do cupinzeiro também, né, que ele, por fora, tem toda aquela estrutura imponente, mas por dentro está fragilizado. Isso tinha relação também com a época em que o Mishima esteve aqui no Brasil, que era a época em que, vamos pensar, fim da Segunda Guerra Mundial. O Japão também era um país que estava fragilizado. E aqui, os descendentes de japoneses também tinham essa questão que vem à tona também na peça, né? Alguns queriam voltar para o Japão e outros queriam construir uma nova vida aqui no Brasil. A minha amiga, Regina, ela falou que essa florzinha aqui, ela é muito difícil de dar. Assim, é uma vez, assim, por ano que dá, ela falou, mas o que é essa... tem um nome, desculpa, pessoal, esqueci o nome, acho que é Scadoxus, o nome dela. E o que essa florzinha tá fazendo aí, né? Porque é uma florzinha difícil. Mas, oi? É esse nome mesmo, e ela é super difícil. Eu tenho uma que tem duas florzinhas, uma vez só, juntas, e nunca mais, eu tenho elas há uns 5 anos. Nossa, Flora, então, a Regina, inclusive, ela falou, puxa vida, o que ela estava fazendo lá? Eu não sei, eu fiquei mais maravilhada ainda quando a Regina contou essa história para a gente. Eu repassei para a Yuki na época. Ai, muito obrigada, Flora, pelo esclarecimento. Mas, nossa, essa florzinha saltava muito lá. Aqui eu trouxe, desculpa, pessoal, aqui são algumas imagens dessa série, que ela é um pouco extensa. Essa série, ela ainda está em processo, está em construção, eu ainda não a finalizei, inclusive nem o título eu estou me questionando ainda se será esse mesmo, porque eu passei por uma leitura de portfólio com esses trabalhos, e é muito importante. Quem tiver a oportunidade de participar de leitura de portfólio, é muito bacana. Muitas vezes as pessoas acreditam que só para quem está iniciando o processo de profissionalização na área de artes visuais ou em fotografia, porém, é muito bom em qualquer tempo, quando você está precisando, eu precisava, assim, ter alguns... mostrar esse processo também para outras pessoas com outros olhares. E ela foi feita durante a pandemia, antes de começar, que todos nós fomos atravessados, entre 2020 e 2021. Antes de começar, eu queria ter ido na praia, pessoal. Eu gosto de ir pelo menos uma vez por ano, nem que seja um dia, bate e volta, ver o mar. E por conta da pandemia eu ainda não fui. Mesmo vacinada, eu ainda estou um pouco relutante. E eu estou pensando se eu vou ou não, quando vou. Mas era uma vontade que eu tinha, como eu vivo com o Humberto, ele também
de grupo de risco. Entramos num isolamento desde o início mesmo da pandemia. Então, o mar sempre foi algo muito importante para mim, ver aquele horizonte, né, amplo. E vocês estão, não sei se eu estou falando com muitas pessoas do Recife hoje, acredito que sim, eu, quem tem contato com o mar, mas no meu caso não é sempre que eu vejo, é uma coisa linda, né? E sempre foi um motivo de alegria ver o mar. E aí eu processei talvez o mar de outra forma. Inclusive aquele desenho que eu mostrei para vocês lá no comecinho, daquele azul, eu fiquei feliz de encontrá-lo. Porque eu gosto muito do azul. E aí eu pensei, puxa, tá desde lá, né? Mas o azul e o verde mar e esses tons adquiriram um novo sentido para mim, né, nessa pandemia. Se vocês quiserem eu leio também, isso aqui não pretende ser uma poesia, é um jeito que eu tenho encontrado de escrever, que eu também pode ter influência de haikai, pode ser, mas acho que é um jeito de eu entender as palavras, e não tem aqui pretensão mesmo de ser poesia, é só um jeito que eu encontrei, talvez, de trazer em palavras, que eu tem sentido. 2020 que não acaba. Perdas, labirintos no lar e confinamentos. Mar que está dentro. Ressaca. Vento. Areia nos olhos. Do mar que veio e nem foi. Quebra. Não fui. E aí são cenas da minha casa e das poucas quebras que eu fiz de quarentena. Agora, no segundo semestre, eu dei uma flexibilizada maior junto com o Beto, por estarmos vacinados. Então, a gente quebrou mais, assim, esse isolamento que estávamos no modo mais rígido, mas, porém, tomando todos os cuidados, sempre de máscara, não importa se estamos ao ar livre ou não. E muitas vezes eu também não me importo de refazer a mesma imagem com outros cortes, vocês vão ver. Por exemplo, essa imagem aqui, às vezes eu penso nela um pouco mais quadrada e sem essa área do lado esquerdo e direito, às vezes eu acho que, dependendo da edição que eu faço, cabe bem ela entrar de uma forma mais ampla. Essa imagem é uma das que às vezes eu me indago, ela foi publicada, agora fiquei muito feliz, novamente, mais uma vez, e honrado de estar com o Grupo Têmpera e a revista Têmpera, e essa imagem foi publicada, ela com mais informações. Aí, às vezes, eu penso se eu não deveria, por exemplo, como eu trago aqui para vocês, aproximá-la. Aí eu acredito que depende muito do que vou fazer com a imagem. Foram de caminhadas, desenhamos pela cidade quando caminhamos, né? Criamos desenhos também com os nossos corpos. No caso, eu vou registrando com fotografia, mas o fato de estarmos caminhando, estarmos no mundo, já é algo muito importante. Eu acho que estarmos todo mundo aqui é importante. Essa imagem eu ainda me questiono, pessoal, se ela deve entrar ou não, mas eu trago aqui para vocês. Ela foi alterada já digitalmente um pouquinho para ficar mais azuladinha, mas por enquanto eu a deixo. Esse quadro, eu gosto muito dele. Eu escolhi como herança do meu avô. Pedro, quando ele faleceu, como um acordo com a família, ele não tinha muitas coisas. Mas esse quadro era especial. Fiquei com esse quadro e a fotografia dele com a minha avó. E aí, eu olhava esse quadro, aí vinha não só a saudade do mar, mas saudade também desses tempos vividos com os meus familiares que já não estão nesse plano. Enfim, eu às vezes penso se a melancolia não entra. Eu tento trazê-la, mas não de uma forma que seja muito triste. Porque é importante estarmos firmes. E
é isso. Não sei se eu me estendi muito. Muito obrigada. Estou à disposição de vocês. Foi ótimo, Aline, não se estendeu muito, não. Eu só ia pedir para você deixar aberto ainda a apresentação, para que se eles quiserem voltar em alguma imagem, perguntar alguma coisa. Em geral, em aula eu faço isso com eles. Eu digo sempre se eles quiserem pedir para ver alguma imagem de novo, ou voltar, e talvez até para ajudar um pouco a conversar alguma coisa das imagens. Teve uma que eu até quase pedi no meio da apresentação para voltar, que é uma bastante preta, com uma fachada amarela, que aparece algumas partes dela. E com certeza você desenha, pinta, e tem muitas imagens no começo, aquelas que lembram muito gravura, que tem a textura, uma qualidade de preto e de cinzas que remete demais à experiência com a gravura. Pode falar, Elizabeth. Só um instantinho. Desculpa, parei de compartilhar. Vou agora voltar. Oi, obrigada a todo mundo que falou aqui no chat. Eu estou vendo agora. Eu não vejo. Enquanto eu passo. Ah, legal, Flávio. Obrigada pelo apoio. Obrigada a todo mundo. Podem conversar comigo também. Fico feliz. Deixa eu. Oi, eu queria fazer uma pergunta. Bom, antes da pergunta, eu tenho que me declarar fã incondicional de Aline. Quando eu vejo o trabalho de Aline, eu sempre me emociono. Inclusive, eu tomei a liberdade, eu vou colocar aqui o link da dissertação da Aline, que é uma coisa linda. Pode ir. Obrigada. A professora colocou no chat aí que você desenha, pinta e grava com a câmera. A pergunta é, você também faz colagens com a câmera? Colagens, então, boa pergunta, Beth. Colagens. Em algumas imagens, acredito que sejam colagens também. Mas o processo da colagem, eu acho que eu ainda não. Eu acho que a colagem, para mim, se dá quando eu estou editando as fotos em camadas, por exemplo, em programas de edição de imagem. Quando faz várias camadas, e aí eu escolho. Geralmente, esses são trechos. Aí eu penso nesse processo de recorte dessas camadas, e aí talvez tenha essa relação também com a colagem. Estou pensando nisso agora. Tem aquele livro, 8 vezes Fotografia, Sim, você já leu ele? Já li faz tempo, Flora. Eu também, faz tempo já. Mas eu lembro que tinha uma ideia interessante sobre colagem em relação ao Cartier-Bresson, não é? Estou enganada? Em relação ao Cartier-Bresson, acho que a Elizabeth sabe também. Que ele falava uma coisa de... Acho que até o texto é do Lorenzo Lamy, nem sei. Mas ele colocava de criar pequenos momentos de inusitado naquele espaço acontecendo e aquilo como sendo uma colagem. E aí talvez seu olhar muito atento para os pequenos detalhes do cotidiano cria, eu acho, essa sensação um pouco de colagem. E também você tem um interesse muito grande nos reflexos, né? Tem várias vezes nas suas fotos, principalmente essas mais cotidianas que você vai sempre postando no Instagram, tem muita imagem dentro da imagem através dos reflexos, né? E às vezes é tão interessante, você cria uma cena tão intrincada ali, com tantos detalhezinhos, que a gente fica, pera, essa é de verdade, ela conseguiu esse reflexo todo e montar toda essa cena do reflexo com o que não é reflexo, ou se teve edição, aí a gente fica olhando um pouco bugado um tempo até entender como é que foi feita toda a imagem, né? E, enfim, aí nesse sentido, acho que tem essa relação de colagem até quando não tem manipulação de camadas. Puxa, não sei. Ai, que jóia, eu preciso reler esse livro, porque eu não havia me atentado à colagem, assim, diretamente na minha imagem, porque o mundo é cheio de colagens, como nessa imagem que está paradinha aqui,
E, puxa, é verdade, né? E muitas vezes a colagem, nossa, eu penso na colagem muito na questão das texturas também, e estampas, e o mundo tem muito disso, como você falou também nos reflexos, vem muitos detalhes. Pessoal, muitas vezes eu não vejo tudo isso na hora que eu estou fazendo. Por isso que eu estou sempre encantada com a fotografia, porque a fotografia me dá esse tempo do depois. Eu penso na fotografia de uma forma lenta, e não é daquele instante só. Eu posso voltar na imagem, a imagem me traz mais coisas, a fotografia me traz. Podemos ver isso em outras técnicas, sim. Porém, a apreensão do mundo e desses vários detalhes que não conseguimos dar conta, às vezes, naquele momento, vem à tona. Então, às vezes é na hora, sim, mas muitas coisas vêm depois, sim. Eu achei muito interessante também como você contou aquela da espera do ônibus, né? Aquela foto eu acho muito fantástica, como essa, ela tem um jogo de cor assim, bom, acho que aquela talvez até mais intrincado, né? Porque tem o amarelo do toldo, o amarelo de dentro do toldo, né? Que é o mesmo amarelo com outra luz, né? Mas aí vira outra cor, vira um laranja, que aí é o complementar direto, não indireto do azul. E aí esse vermelho, que também é meio laranja, o reflexo também fica meio laranja, amarelado na porta. Essa foto a gente acha ela incrível. Inclusive, a Aline tem muitas participações na revista Têmpera, porque a gente sempre fica descobrindo as fotos dela. Eu, Beth e Johanna sempre ficamos com essas conversas das fotos da Aline. E aí a gente vai descobrindo coisas, a gente já colocou ali em foto de capa, no Pérolas nas redes, porque as fotos estão sempre nas redes, na sessão 8, e já teve ensaio também, né? Então a gente tem essa relação, assim, de acompanhando, né? Através da gente ou do Grupo Têmpera, depende, com ambos os perfis, né? Mas a gente fica olhando sempre. Então ela é sempre uma surpresa, dá vontade de ter a Aline em toda a revista Têmpera, né? A gente vai ficar muito chat. Ai, meu Deus! Eu que agradeço por vocês compartilharem meu trabalho para que chegue para mais pessoas. E, puxa, eu sou chat da revista Têmpera, do Grupo Têmpera. Que bom, é recíproco. A forma como vocês entendem a fotografia de um jeito amplo, né? E, puxa, eu adoro, assim. Mas essa foto é muito bacana, porque tem as linhas todas, as inclinações, os planos que vão sendo criados, tanto com a inclinação das linhas, né, e essa progressão que dá essa profundidade, e ao mesmo tempo os planos que são criados com as cores. Antes da gente começar a revista Têmpera, a gente já era fã dessa foto, já tinha debatido ela um dia no grupo de estudos. Ai, que legal! Nossa, que honra! Nossa. Não sei se Luciane estava, isso faz tempo, acho. Não sei se essa foto a gente viu em 2017 ou 2018, faz um tempo já, mas ela é muito bacana, que bom que ela veio. É uma foto que eu acredito que seja mais pintura quase do que uma fotografia, essa sim. E, inclusive, ela é até desfocadinha, se vocês forem ver, assim, né? E tudo bem, eu acho que agrega nesse caso também. Tá, meio borradinho. Sim, acho que né, dá conta um pouco dessa história aí da sua espera. Sim. A gente até já tinha conversado isso. Será que foi assim uma agilidade muito na hora? Ela viu tudo de uma vez? Foi? Então, será que ela preparou o que ela sabia? A gente tinha tido essa conversa já uns anos atrás. tudo o que vem a favor. Por exemplo, se não tivesse esse ônibus, talvez seria uma foto interessante, sim, mas eu acho que dá toda a graça o ônibus. Se a senhora não tivesse aí, nesse ponto exatamente, será? Então não tem como saber também. Essa foto eu não fiquei fazendo várias vezes, foi uma foto daquele instante. E o vasinho de flor também, eu adoro esse vasinho de flor, desculpa, pessoal, pode ser até um detalhe que nem... Mas, então, essas coisas que são importantes, por exemplo, cada um de vocês vai olhar de uma maneira a imagem.
Mas, às vezes, o que nos instiga são pequenas coisas, e como isso tudo, claro, tem as cores aqui, mas isso não aparece e nem sempre nós, artistas, precisamos falar. Às vezes está no processo, vem tudo junto. Mas, por exemplo, eu adorava esse projeto da prefeitura de colocar um vasinho de flor em cada estabelecimento comercial, só que não deu muito certo, por várias questões, tanto por não cuidarem muito, e tinha pessoas que levavam os vasos para casa, né? Então, mas aqui, por exemplo, eu acho que é a conjunção de vários fatores. Por exemplo, eu acredito que tem que ter essa placa aqui do avesso, esse preto aqui também, para dar esse conjunto todo, né? Aqui, se fosse outras cores. Oi? Essa placa cria esse desenho super pontudo aí do branco e dá o retângulozinho de branco lá na quina. E eu acho a florzinha também super importante, justamente porque ela traz o branco para ali, né? Não ia ter. O branco faz um jogo muito bom. E aí as cores mais quentes aqui, e tem aqui as linhas também das portas, né? De metal, que também criam esse jogo, que também joga lá mais para o fundo. Eu não falei da minha experiência como professora, assim, como oficineira, muito. Não sou a professora Flora, por exemplo, ela já tem uma larga experiência. Eu estive um tempo, né, aqui no centro universitário aqui da minha cidade, e também fiz várias oficinas. E é sempre uma relação muito interessante. Eu não acredito que seja possível, por exemplo, falar sobre artes, se o docente não estiver vivenciando isso de alguma forma. Não importa a extensão do tempo, mas um pouco que seja por dia, sabe? Nem que seja 10 minutinhos. Por exemplo, pegar e fazer o seu ofício também, porque não tem como conversarmos com os alunos, com as alunas e alunos, sem termos essa experiência prática. Eu não sou uma pessoa tão teórica, eu não faço tantas citações de livros, porque eu gosto muito dessa questão prática, dos processos. Ultimamente, por exemplo, eu tenho pensado no lixo reciclável, coisas que dá para fazer, por exemplo, sabe o avesso da caixinha de leite ou de sucos, daquelas caixas de papelão? Tem a parte laminada, né? Aquilo lá é um ótimo rebatedor de luz, né? Então, trazer outras vivências também da luz na fotografia por outros materiais. E como a classe também contribui na formação da aula, muito assim. Às vezes, por muito tempo eu me perguntei se eu era professora ou não. Ainda às vezes eu me pergunto se eu sou professora ou não. Porém, às vezes eu penso que eu mais aprendi com os alunos e alunos, do que eu mesmo tenha contribuído com eles. Espero ter contribuído, mas eu nunca me imaginei docente também, mas é muito legal. E fazer oficinas também. Outra experiência, é de curto período, tudo, mas também as trocas são formidáveis. Eu não sei se a Elizabeth terminou a pergunta dela ou se eu que coloquei falas minhas no meio. Elizabeth, você quer complementar alguma coisa do que estava falando ou posso passar para os que estão com a mão levantada? Não, a minha pergunta era só aquela mesma, mas eu estava pensando numa outra pergunta a respeito da dissertação da Aline, que eu disponibilizei o link, que eu acho belíssima a dissertação dela, e eu queria que ela falasse um pouco sobre o fato de ser uma dissertação onde há um predomínio total de imagens. Assim, eu que estou fazendo um mestrado agora e estou nessa situação de querer fazer uma dissertação onde a imagem seja preponderância. E, às vezes, a gente fica muito inseguro em relação a isso, achando que uma dissertação tem que ter toda aquela formatação acadêmica com as normas da ABNT, com
aqueles longos textos, e, no entanto, a gente que está fazendo artes visuais não é bem necessariamente isso. Eu queria que você, Aline, falasse um pouco sobre a tua dissertação, sobre esse aspecto. Se uma dissertação onde existe a predominância de imagens. Muito obrigada pela pergunta, Beth. Eu vou pegar, inclusive, a versão impressa aqui, que eu não cheguei a imprimi-la, assim, em tiragem maior, né? Eu não sei se vocês conseguem ver, mas acho que pelo menos dá para ter uma noção de escala. Não, a gente não está vendo. A gente não está vendo porque você está compartilhando. Desculpa. Não, depois eu mostro. Pessoal, desculpa, eu me atrapalho toda nessas aulas online. Mas não... Então, eu vou falar aqui o tamanho, é 23 por 23 centímetros, mais ou menos, tá? Eu peguei aqui, Beth, para responder para você, porque eu acho que é importante eu rever. E aí a sua pergunta me deu vontade de ver novamente a minha dissertação. Na verdade, eu considero um projeto artístico equivalente à dissertação, porque a dissertação já é como, se formos pensar, a palavra dissertação já impõe, parece que uma obrigação da escrita, né, de ter um formato X ou Y, e, assim, eu acredito que tenha sido um processo muito feliz por conta da orientação. O professor Marco Butti sempre nos incentivou a fazer aquilo que desejamos, né? Seja por imagem ou escrito. E, particularmente, eu nunca até hoje, escrever para mim é um grande embate. Eu acho que melhorei um pouco, mas ainda assim não é a forma como eu gosto e nem acredito que seja o meio pelo qual eu queira falar. Seria mais pelas imagens. E aqui, por exemplo, há essa abertura aqui na Universidade de São Paulo. Então, eu não sei ainda como está a situação, por exemplo, em outros locais, se existe essa abertura, acredito que sim. Inclusive, se pensarmos agora na ampliação dos fotolivros, é um termo também que poderíamos conversar aqui por bastante tempo, mas eu acredito mais falar em livros de fotografia. E pensarmos neles como livros que predominam uma narrativa visual, cronológica ou não, mas que venha pelas imagens. Para mim, ainda que não seja... Por exemplo, se eu quisesse fazer um mestrado, entregar uma publicação apenas de imagens, eu poderia. Ainda assim, eu pensei, a palavra que eu tenho que trazer tem que ser algo talvez que não esteja tão explícita nas imagens. E às vezes eu ficava com receio de ficar muito pessoal além da conta. Ao mesmo tempo, se eu não falar com o meu coração também, eu não sei se fica... se eu vou chegar onde eu quero com a palavra. É tão complexo, eu posso ler muitas coisas, mas ainda assim é um exercício de fazer, escrever. E quando eu estava no mestrado, Beth, eu tentei várias formas de escrita. E eu mostrava para as pessoas, mostrava para o meu orientador. E a forma de escrita que eu cheguei assim, e vi que me adequava mais, eram escritas curtas, pequenas anotações. Assim como fazia as minhas fotografias, eram pequenas anotações do dia a dia, a minha escrita também era a que mais se conciliava. E o que é mais interessante, só fui perceber, Beth, depois, agora, estando no doutorado, quando eu peguei minha graduação. Era o mesmo jeito, só que na graduação eu escrevi até um pouco mais extenso algumas coisas, mas era o mesmo jeito de pensar, por tópicos. Então, tentarmos encontrar qual é o jeito de escrever e vai estar mais alinhado a como nos sentimos melhor. Então, assim, às vezes eu coloco a BNT no sentido de localização das fontes. Nesse caso, eu ainda acho adequado, mas até como vai entrar, e aí entra a questão de diagramação, design, tudo vem a seu favor. Não sou especialista aqui, mas eu tento pensar nisso tudo quando vamos fazer, né? Não sei se eu respondi a questão. E ainda é um embate, eu escrevo pra caramba, mas eu jogo muita coisa fora também. Não escrevo pra caramba assim em quantidade, não é isso. É o esforço de escrever, sabe?
de nunca estar satisfeita, eu erro bastante, ortografia, eu volto. Por isso que eu acho uma maravilha o Instagram. Às vezes eu vejo que eu errei lá, eu volto, dá para corrigir algum detalhe. Acho que respondeu muito bem. Não sei se Elizabeth está satisfeita. Sim. Então eu vou passar aqui que Luciene Sim, levantou a mão. respondeu sim, obrigada. Luciene, consegue falar agora? Oi, consigo falar sim. É um prazer, Aline Nakamura, imenso, sabe? Gostei demais de tudo que estou vendo. Veja, no início do seu trabalho, eu percebi que parecia carvão, lembrou William Kendrick, até pelos tons de grafite e do azul. Eu, de imediato, assim, lembrei muito de William Kendrick. Depois você falou, uma outra coisa que me intrigou foi o fato de às vezes as pessoas querem utilizar uma máquina de qualidade para poder tirar as fotos e o que está à mão, por exemplo, muitas vezes é um celular. Mas eu percebi que as suas fotos elas não são desfocadas e elas não são tremidas. Então, quando você usa o celular para tirar essas imagens, você utiliza tripé, não é? Pois, muito obrigada. Então, às vezes eu uso, nas fotos noturnas, eu não costumo carregar tripé. Quando eu tô com a minha câmera, assim, é por questão, eu já passei por situação, assim, em termos de segurança, que foi meio complicadinho, sabe? De Sim. ter receio, Então, é o que eu faço. Eu fotografo ou me apoio em algum lugar, se eu não quero que ela saia tremida. Por exemplo, um poste, uma árvore, um murinho. Durante o dia, não necessariamente. Mas eu também tenho fotos desfocadas, assim, Luciene. Mas eu gosto também do foco bastante. E tem um detalhe que é bem legal em câmera de celular, que é bom manter aqui sempre limpinho. Pode ser. Vocês não estão vendo, desculpa, pessoal, desculpa. Então, é bom manter a lente do celular limpa. Vocês podem passar um pedacinho de papel suave ou um tecido de algodão. Eu não tenho tanto rigor assim nessa parte assim da limpeza de ser um produto especial, porque é celular está na mão, o celular é para isso, né? Então, mas só tomar um cuidado assim com essa área da lente. Eu coloquei uma capinha também que ela tem uma proteçãozinha, ela não tampa as câmeras. Esse celular tem mais de uma câmera. Mas ele dá uma protegidinha com um vãozinho aqui de borracha, sabe? Então não fica tão exposto. Você usa que marca de celular, Aline? Esse aqui é o Realme 7. 7 Pro, mas ele é recente. Antes eu estava usando um Samsung A5 Galaxy. Sim. E uma coisa que é bem interessante, assim, nesse novo celular que eu tenho, se eu quero tirar, por exemplo, na qualidade mais alta que eu tenho, que salva inclusive em formato RAW, ela tem um tempinho de processamento. Então, às vezes milissegundos. Então, eu tive que me adaptar a tirar as fotos de outro jeito. Tem que antecipar um pouquinho mais antes do que eu quero, dependendo da situação, para fotografar. Por esse tempo de processamento da imagem, que no meu celular antigo, que era de 5 megapixels. Não, desculpa, eu não lembro. Mas era bem menos do que esse que eu tenho agora. Ele processava mais rápido. Então, eu tinha outra dinâmica de lidar com o celular. Então, eu também ainda estou me acostumando à minha ferramenta nova. Certo. Bom, maravilhoso o seu trabalho, mas se eu tiver mais dúvida, eu vou perguntando. Fica à vontade. Tá bem. Pergunta assim. Obrigada. Obrigada. Essa observação da Luciene sobre o foco, acho que trouxe uma coisa, e a resposta da Aline foi ótima, assim, eu não sei se deu para vocês atentarem a isso que a Aline falou, mas é que o tempo de processamento do telefone, ele não é só, botou o dedo ali onde tira a foto, que a foto está tirada. Às vezes, eu observo muito que isso acontece, as pessoas acham que a foto já foi tirada quando apertou o dedo, e aí mexem o celular. E aí é por isso que a foto não fica com um foco tão bom. Não é tanto a necessidade do tripé, né? Principalmente de dia, que a gente tem uma luminosidade melhor. Né? Perceber que tem um tempinho que seu celular ainda está trabalhando, né? Que é o tempo, às vezes, é uma fraçãozinha de segundo, né? Que ele fecha
que é a sua lente vendo o que você vai fotografar, e outro segundo já é a sua foto mesmo, ali na tela, né? Até que você tenha isso, esse congeladinho assim da foto, não deve mexer o telefone, é mais isso. E as pessoas não atentam para isso, aí ficam com essa ideia de que precisa da câmera profissional para conseguir uma qualidade maior, né? Mas é muito isso que a Aline falou, os celulares já melhoraram muito. Às vezes as pessoas pensam que o celular delas não dá conta de fazer, e dá, mas elas é que não perceberam que tem que dar essa esperinha que é bobaginha, são segundos mesmo, né? Não chega, vai depender do telefone, é claro, alguns podem ser uma fração de segundo, outros uns 2, 3 segundinhos, mas precisa dessa pequena espera para vocês conseguirem o foco que vocês estão querendo, né? Então, às vezes, aprender como tirar o máximo do telefone que a gente tem, né? Nossa, maravilha de complementação, Flora, da questão, fechou, é isso. E, nossa, aí eu também estava... Sabe quem instigava? O professor Marco Butti. Às vezes ele vinha e me perguntava, você já testou em tal ISO sua câmera? Às vezes eu não tinha também necessitado ainda, mas ele cutucava, às vezes, para também explorar ao máximo a ferramenta. Isso é importante, né? Por exemplo, essa foto, pensando nisso que a Luciane perguntou, e você veio e sedimentou a explicação, essa, por exemplo, eu precisei ficar paradinha com a câmera na árvore que fica bem em frente a esse murinho que refletia. Inclusive, uma parte da árvore aparece aqui, que compõe junto com é uma árvore bem grande. Então, para ficar... Tem até um efeito granuladinho, que é característico do ISO dessa câmera do celular. Então, dá esse efeito. E, para sair mais preciso, eu precisei utilizar a árvore como um tripé, quer dizer, né? Para estabilizar a câmera. Mas, por exemplo... desculpa. Essa aqui, então, foi foto diurna, e eu só consegui esse efeito, pessoal. Passava várias vezes ali, sabe? Eu ficava pensando, puxa, né? Foi um dia nublado, e tinha que ser quase fim de tarde, assim. Não tão fim de tarde, mas para dar essa rebaixada total, assim. Eu posso fazer isso também em edição? Posso. Mas é interessante acompanharmos a luz ao longo do dia e no mesmo local, por exemplo. É um aprendizado ótimo. Às vezes, se vocês estiverem na casa de vocês, por exemplo, na casa, no lar, onde vocês estiverem, apartamento, ver a janela e observar a paisagem, como está a luz de manhã, à tarde e à noite, né? Ou em outros momentos, mas do mesmo ponto, assim, como que varia, né? Se o dia está ensolarado, vai ficar de um jeito, esse processo ao longo do dia. Se for em um dia nublado, de outra forma. Se é um dia de inverno, fica de um jeito, né? Então, são várias coisas que vêm junto. Luiz Henrique, quer falar? Quero sim. Boa noite, Aline. Estão me escutando? Boa noite, Luiz Henrique. Sim, muito obrigado. Então, a minha pergunta era a respeito dessa foto que você acabou de passar, que tem a faixa de pedestre. Sim, primeiramente eu queria parabenizar você pelo seu trabalho. Eu estou encantado com a sua fotografia, com suas fotos. Inclusive, eu acho que essa é a minha foto preferida de todo o trabalho. E aí, é porque da outra vez eu acho que tinha passado um pouco mais rápido, mas agora eu consegui entender mais ou menos como a foto funciona, porque eu tinha ficado encantado com essa foto. Tipo, como é que ela fez essa foto? Como é que ela conseguiu fotografar? Aí eu ia perguntar se você tinha feito algum tipo de sobreposição ou colagem, entre aspas, na hora da edição para conseguir esse efeito, né? Porque aí, no caso, você fotografou acho que uma porta, não sei se é uma porta. Eu queria entender um pouco mais como é que foi o processo de criação dessa imagem, porque eu fiquei muito curioso. Então, muito obrigado, Luiz Henrique. Essa imagem é que aqui eu trago uma parte
desse lugar. É uma loja que vende carros. Isso influencia também, por quê? Às vezes tem carros nesse local também. E nesse dia não tinha muitos. Então, ela é um estabelecimento comercial que vende carros usados e ela fica de esquina. Então, pelo fato de ficar de esquina e ser toda espelhada, ela só tem esse trecho aqui que vocês estão vendo, que tem uma parede, né? E aí tem essa janelinha. Mas ela é toda espelhada, em um lado tem essa janela, do outro faz os 90 graus, aí é tudo de vidro, espelhado. E esse era um dos vidros, uma das portas, como você bem colocou, Luiz Henrique. Então, aqui é um trechinho. E nesse dia, por exemplo, estava com menos carros passando, não é um horário que não passa muitas pessoas mesmo, mas também eu acho que, por exemplo, quando as pessoas estão andando, dentro do possível, eu gosto que elas fiquem com um determinado tipo de passo quando estão andando, para fotografar, sabe? Eu acho mais bonito quando está separadinho para dar essa noção de caminhar. Esse foi o reflexo dessa porta, mas um monte de coisa construiu. Por exemplo, se tivessem carros sendo vendidos aqui nesse dia, talvez não ficaria aparecendo essa faixa de pedestres, que é reflexo lá da rua, sabe? Então, se tivesse um carro passando aqui, talvez não ficasse tão interessante. Aqui passam bastante veículos, então a construção seria outra. A padaria que estava fechada também, então não tinha tanto movimento. Aí acredito que o foco vem aqui, né? O olhar caminha por outros detalhes, mas está mais aqui nessa área, né? Constrói tudo junto. Isso, muito obrigado pelo esclarecimento. E aí eu tinha outra pergunta em cima dessa, que esse casal passando aí, e eles estão muito próximo à faixa de pedestre, eu queria saber se isso foi proposital, se você pegou esse momento, ou ocasionou, porque na hora eles estavam passando, e aí você conseguiu capturar essa imagem, ou foi proposital eles estarem, assim, passeando bem próximo à faixa de pedestre? Luiz, então, no momento eu só tinha me atentado a essa primeira faixa, de cima não, mas eu queria, na verdade, eu não fiz a relação exatamente com a faixa de pedestres, eu queria captar, podia ser um casal ou uma pessoa, mas alguém, podia ser um animal passando, mas algo que desse uma quebra aqui nessa paisagem urbana mais dura, né? Que trouxesse não ficasse algo tão arquitetônico, geométrico. Mas eu não havia pensado assim exatamente, mas tem essa relação. Na hora não. Eu estava pensando mais em pegar alguém. Desculpa. Uma coisa que ficasse em movimento, que você estava buscando que passasse aí, né? Para que a paisagem não ficasse tão parada. É isso? Não ficasse, além de não parada, mas humanizar mesmo. Uhum. Porque ela é bem estática, assim, né? Isso. Fica muito para arquitetura, para o concreto, mas ela é muito linda. Aquela luzinha ali da lanterna, vermelhinha no canto. Eu gosto. O detalhe na grade também, que ela podia ser uma grade toda seca, só com as diagonais, né? Se cruzando, mas ela tem esses ornamentos nas laterais. Sim, sim. E calhou mesmo que esse casal passando, ele dá é como um pequeno susto assim para o olho, porque parece que tem uma coisa estranha com a escala, né? Que eles são um pouco menores do que eles deviam ser, né? Mas aí isso cria uma fantasia para a foto, parece. Sim, isso mesmo. Essa é uma pequena maravilha para a gente lembrar do Musa hoje. Oh, meu Deus. Obrigada, Flora. O seu olhar é também uma grande maravilha. Muito obrigado, viu? Ficou esclarecido. Parabéns novamente pelo seu trabalho. Muito obrigado, Luiz Henrique. Pessoal, se alguém quiser fazer pergunta e não estiver conseguindo usar microfone, quiser usar o chat, vocês fiquem à vontade também. Posso fazer mais uma pergunta? Claro. Aline, você oferta oficinas em São Paulo, é? Isso, quando eu sou convidada, eu mesmo estou precisando organizar algumas. Quando eu tenho algum projeto também, ou
apoio, por exemplo, de edital, eu organizo oficina também. Amanhã, inclusive, eu vou ministrar uma de manhã. Aqui num bairro de Atibaia, Complexo Santa Clara, que tem pista de skate, assim, vai ser uma experiência diferente para mim, porque, assim, eu conheci esse local antes da reforma. Depois de reformado, eu não vi, mas vai ser uma oficina de 1 hora, vai ser uma caminhada, uma oficina foto andante. Que vou... Seria só um dia, ou tem... Não, vários dias. Esse é só um dia, que foi o dia que conseguimos conciliar as agendas lá da organização, porque acontecem muitas atividades nesse espaço. Atividades esportivas, de cinema, e tudo a comunidade ali que se une e faz. Então, a oficina agora, para mim, vai ser uma experiência, assim, vamos ver como vai rolar, porque aqui em Atibaia mesmo, oficina, essa vai ser a minha segunda oficina. Assim, oficina, né? Tirando as saídas que eu já fiz em grupo, assim, com os discentes do centro universitário aqui de Atibaia, mas eu estou até com expectativa, Luciene, porque após a pandemia. Eu comecei a dar oficinas em 2019, mais. E eu fui me encontrando nessas oficinas de caminhada fotográfica. E aí veio a pandemia, então aí a gente teve que se reinventar de novo. E aí, agora, para mim, também está redescobrindo um pouco a minha própria cidade, sabe? Muitas coisas mudaram. Entendi. Aí você faz divulgação pelo Instagram, como é? Isso, pelo Instagram. Agora, por exemplo, no meu Instagram, eu coloquei lá em destaque essa oficina que vai ter amanhã. Certo. Aí eu fiz uma agora recentemente online, também foram em 4 quartas-feiras. Foi super legal, porque aí foi a minha experiência da pandemia, de ficar isolada, né? Como eu pensei, o meu lar como um mundo. Sim. Então, Obrigada. Nada, imagina. Obrigado, Luciane. Aline, fiquei pensando se você acha bacana falar um pouquinho de como foi fazer o livro, os livros, né, que você fez. Porque essa experiência de edital é sempre importante poder contar um pouquinho, né, para os alunos que estão iniciando o interesse em prestar edital, né, tomar coragem, ou já tentaram alguns. Tá. Então, pessoal, eu vou falar para vocês, às vezes eu enviava 20 coisas, nenhuma passava, sabe? E, assim, para vocês tentarem, sempre. No caso, por exemplo, do edital de livro de Longe de Perto, foi contemplado em 2013, o projeto eu fiz ao longo de 2014. Foi um livro que, assim, no ano anterior, pessoal, eu já estava pensando em fazer um livro, mas eu ainda não tinha muita ideia como. Aí, o que me incentivou? Quando eu vi na livraria de um shopping em São Paulo, um livrinho do Tarkovsky, né? Que era um das Polaroids do Tarkovsky. Fiquei apaixonado porque ele era pequenininho. E aí eu pensei, nossa, esse é um tamanho bacana, legal. E será que eu não posso materializar? Eu não tinha condições, pessoal, de bancar a impressão de um livro. E aí eu enviei para o edital aqui, o PROAC, né, que é aqui do estado de São Paulo. Eu já havia enviado uma vez, eu não tinha passado, fiquei na lista de espera. Aí eu enviei novamente e passou. Foi uma alegria. Foi uma alegria, inclusive, porque eu acho que só tinha eu, inclusive de mulher, naquela época que passou. Eu acho que foi representativo também, nesse sentido. Mas, engraçado, esse livro que passou nesse edital foi feito com imagens de fotografias que eu acreditava muito nelas, mas eu não tinha conseguido entrar com elas em exposição. Mas elas tinham, assim, como que eu vou dizer, um significado muito grande para mim. Então, eu acho que é importante acreditarmos, não importa, sabe, se está, entre aspas, na moda, ou se está de acordo com uma tendência,
que está mais em voga no momento, façam aquilo que vocês desejarem. É importante que seja de vocês e sincero. Então, o que eu acho bacana de participar de edital também é isso, assim, poder tentar trazer à tona para as pessoas o meu trabalho, que pode não se encaixar em alguns aspectos, mas de mercado, não sou contra não, pessoal, acho que é super válido, e quem estiver nessa linha, tudo bem, eu só digo que eu não me encaixo. Então, foi uma forma de pensar também como produzir um livro. Pessoal, é outro trabalho, assim, que vai para além do trabalho de fazer a imagem. É você fazer novamente uma obra. O professor Ramiro, Flora, falava isso sobre exposições visuais. Não sei se você vai se lembrar, e aquilo me marcou muito quando estávamos na graduação. Ele falava, fazer uma exposição visual é outro trabalho. E aí eu pensei, fazer um livro também é outro trabalho. Vai envolver outras questões. Então, quando vocês enviam para edital, pessoal, tentem, principalmente esses que são projetos a longo prazo, é importante fazer assim, um cronograma certinho das etapas, que vai ter de pré-produção, produção e pós-produção, fechar um orçamento que seja, assim, não seja, sabe, discrepante, os valores também, que seja coerente, montar, assim, mostrar o projeto, sabe, invistam não somente na parte do texto, mas na parte visual, voltando até no que a Beth havia perguntado, sabe, quando é na nossa área o edital. Eu acredito muito na força dos nossos trabalhos, e eu acho que é importante trazer isso também nesses editais, a imagem mesmo, sabe? No caso do livrinho, eu havia enviado o boneco. Eu não vou falar aqui que o boneco, até hoje, eu não sei, esse livro que eu fiz, eu tenho muito orgulho dele, mas ao mesmo tempo eu penso, hoje talvez eu editaria ele de outra forma, talvez eu não colocaria, por exemplo, a abertura de determinada forma, talvez eu mudaria algumas questões, não muitas, assim, mas umas pinceladas eu ainda daria. Eu participei de livros coletivos também, que é uma experiência muito legal, né? Inclusive, a revista Tempera é algo que eu acho maravilhoso também. E eu agradeço aqui a oportunidade de ter participado também. E a própria dissertação eu ainda não publiquei. Eu ainda tenho dúvida se eu devo trazê-la, mas vamos ver. Eu ainda estou pensando. Eu demoro, pessoal, para pensar, então... Oi, sou eu de novo, tá, Aline Nakamura? Pode perguntar à vontade. Quem são os artistas seus de referência? Tem tanta gente de referência, Luciene. Mas eu tenho pensado no Guild, o William Cantor, que você havia dito. Eu tenho também como referência, mas assim, não é uma referência tão direta, apesar do trabalho dele me tocar muito. Foi uma das melhores exposições que eu vi dele, acho que foi em 2012, na Pinacoteca aqui de São Paulo. Nossa, foi cacetado, sabe? Uma das melhores exposições que eu já vi. Lindo, lindo, né? Mas, às vezes eu penso, para cada coisa, um artista, por exemplo, no momento, eu fiz um trabalho, voltando em editais, o Vistas de Laicá, pessoal, foi o primeiro edital que eu ganhei na área de exposições assim, para ser feito a longo prazo, na área de exposições, exposições visuais, isso. E aí eu fiquei pensando muito na relação de tecido, porque os espaços culturais estavam fechados aqui em São Paulo, mas eu precisava viabilizar a exposição. E como ela ia ter itinerância, eu não poderia esperar muito, assim, né, até que abrir tudo. E aí, ao invés do suporte fotográfico, papel fotográfico, moldura, eu fiz em tecido. E uma xará minha, a Aline Mota, tem um trabalho belíssimo em tecido. E ela faz vídeos também, mas tecido e fotografia. Eu lido com imagem, ela lida com a ancestralidade dela.
são outras questões, mas muito lindo. Cássio Vasconcelos, eu gosto bastante, principalmente do livro dele, Paisagens, o Tarkovsky, eu acho bem legal. Tem artistas também que são do coração e são amigos, assim, também. Aqui em Atibaia é um celeiro muito grande de artistas, né? Tem a Ilana Bar, a Ana Sabiá agora está em Santa Catarina, mas era de Atibaia, inclusive ela vai ter lançamento do livro dela, agora dia 6. Tem tanta gente, tem a Laura Aidar, a Yuki Hori, que é minha amiga também, a Flora, a professora de vocês, a Beth também tem um trabalho maravilhoso. Tem várias influências, e aí tem outras coisas que às vezes podem nem ser artistas, mas, por exemplo, a relação da minha mãe com o céu, ela que me ensinou a ver o céu, sabe? Então, eu devo o meu olhar também aos ensinamentos da minha mãe. Minha mãe que comprou a primeira câmera, assim, da família, sabe? Na época era caro ter uma máquina fotográfica, ela comprou a mais baratinha que tinha, eu tinha uns 12, 13 anos, mas eu nem manipulava muito a câmera, era mais a minha mãe. E ela gostava muito também de fotos de paisagem, assim. Mas o ensinar a ver o céu, até hoje, é com ela. E essas referências afetivas são importantes, né? No meu caso. Às vezes até mais do que artistas, dependendo do momento, sabe? É isso. Obrigado, Luciene. Eu que agradeço. Boa noite a todos e a todas, né? Parabéns, professora Aline, né? Eu vim assistindo as palestras todas, né? E essa terceira palestra, né, se não me engano, e foi a que eu mais me identifiquei, né? Eu sou calouro, né? Início da minha faculdade, né? E eu venho procurando a melhor forma, né? Como a professora citou, né? No decorrer da palestra dela, né? Que a maneira dela de pintar são fotografia. Eu também tenho muito esse lado de fotografia. Eu não sou muito de pintar, né? Eu trabalho mais com imagem, né? Porque eu gosto mais de ilustrações, né? Eu sou mais de, assim, observar uma imagem, né? E perceber realmente o que ela está passando. Eu tenho muito com isso, né? Durante todo o meu tempo, né? Eu vim perguntar para ela também, né? Assim, como ela conseguiu, né, assim, achar, né, chegar a essa conclusão, né, que a forma dela de pintar é a fotografia, né, que foi com a palestra dela que eu mais me identifiquei, né, e pretendo seguir assim, a mesma forma que ela segue, né, que é a fotografia, né, que é a forma de pintar, ou de pintar dela. Muito obrigada pela pergunta, Glauber. Então, é complexo pensar, por exemplo, como a pintura entrou, ou eu sempre tive uma relação muito forte com o desenho, foi ele que me ajudava a estruturar, mas as cores, muitas vezes, também são elementos estruturantes da imagem, né? E isso eu comecei a ter esse entendimento, Glauber, depois de fazer, assim, muitas fotos. Se fosse depender da faculdade, eu nunca pensaria que eu poderia fazer pintura com as minhas fotografias, porque eu tive uma experiência meio traumática, assim, sabe? Eu tinha escolhido fazer, por exemplo, uma optativa de pintura, e eu lembro que a minha nota mais baixa em prática foi em pintura, assim. E por quê? Porque na época, ao invés de fazer pintura, eu fazia desenho com cor, né? De acordo com o entendimento. Mas eu já via aquilo como pintura. E aquilo eu ficava triste, sabe? Porque eu, por exemplo, nunca me adaptei com guache, com as tintas. Eu acho tão lindo, mas não rolava. Tentei aquarela, tentei tudo. E tá. Mas aí na fotografia eu me sentia à vontade para lidar com as cores, de alguma forma, sabe? E não é algo que veio tão rápido, sabe? Essa descoberta foi fazendo. Porque o meu aprendizado da fotografia é mais ligado, veio, assim, o início foi com fotografia em preto e branco.
E antes eu desenhava mais do que fotografava. E o que eu achava lindo é a imagem surgir toda de uma vez, sabe? Lá no laboratório, tá aquele papel em branco lá e vem tudo, né? Para quem já fez a prática de laboratório fotográfico, preto e branco. Então, eu fico pensando em quem ainda não passou por essa experiência, como é bacana. Eu espero que isso não acabe nas universidades, nem nas, nas escolas de fotografia, enfim, que tenha isso, sabe? Esse momento de fazer essa prática de laboratório, porque apesar de eu não ter um laboratório hoje, isso a gente carrega, né? Esses conhecimentos vão vindo para a gente. Por exemplo, a gravura. A gravura ainda faz parte do meu jeito de entender algumas coisas, principalmente porque era lento o processo também. Pelo menos para mim, sempre foi muito. Tinha muitas etapas, né? A fotogravura, por exemplo, para mim foi uma experiência frustrante. A Flora, a professora de vocês, ela faz maravilhosamente bem, assim, as fotogravuras. Para mim, não foi uma experiência tão, por exemplo, como eu dizer, eu fiquei travada, né? Mas eu acho lindo, por exemplo, fotogravura também. Mas aí vai de tentativa e erro, sabe? Assim, Glauber, espero que tenha respondido sua pergunta. Começa às vezes a desviar, mas é isso. Sim, sim. Deu para me entender. Eu, Que é uma base de entendimento. muito obrigada. Eu que agradeço. A gente tem também Alexandre com mão levantada, pode falar. Olá, Aline. Muito obrigado, adorei a sua apresentação. E, na verdade, eu não tenho nenhuma pergunta exatamente referente ao seu trabalho, mas que é incrível. Mas eu fui no seu Instagram e eu fui com a intenção, na verdade, de compartilhar alguma das suas fotos e eu notei que não tem a opção de compartilhar nos stories, é como se tivesse desabilitado. Sim. Vou ver, Alexandre, eu não sei, eu desabilitei só eu vou ver como que tá essa questão do Stories, se eu desabilitei ou não. Acho que eu devo ter desabilitado para, por exemplo, se não me segue, aí se me segue, tiver. Eu vou ver certinho, tá, Alexandre? Mas fica à vontade para compartilhar. E caso, por exemplo, alguém queira baixar uma das minhas imagens, pode usar o aplicativo de fazer download de imagem do Instagram. Tá pública a conta, mas eu vejo, Alexandre. Mas fica à vontade, assim. Inclusive, se você quiser, manda mensagem para mim, por favor. Aí eu respondo para você depois. Tá bom. Certinho. Porque é melhor assim, com você habilitando essa opção, porque até divulga, né? É um link direto para o seu perfil. Tá. Era só isso legal. mesmo. Obrigado. Então tá. Obrigada, Alexandre. Inclusive, é legal você tocar nessa questão. Às vezes, eu penso, estamos na internet, né? E aí, vamos publicar as imagens. Mas eu tenho algumas pessoas que eu conheço que passaram por situações que não são muito legais, assim, por exemplo, de ter o Instagram invadido. Aí o meu, por exemplo, já está público. Teve uma época que eu não deixava público, eu deixava ele privado, sabe? Então, aí teria que me adicionar para seguir, mas aí eu já desabilitei isso. Aí quem quiser baixar, pode baixar também, tudo bem. Mas o Easter, eu fico um pouco mais preocupada, só que eu vou ver, eu nem sei como que tá lá, Alexandre, mas eu vou ver certinho, tá? Tem umas opções, às vezes, que, por exemplo, habilita, desabilita, eu fico um pouco no ar, mas eu vou ver. Eu posso ter até deixado desabilitado, porque às vezes no meu history eu posto coisa mais particular. Então, mas por estar público também, não sei se cabe manter isso, né? Mas eu vou pensar assim, tá, Alexandre? Mas muito obrigada pelo apontamento também, vou pensar. Certinho. Essa questão do Alexandre me lembrou uma coisa assim que
nem sei se faz tanto sentido perguntar para a Aline, porque nitidamente a Aline é uma pessoa que gosta de fazer imagens e faz imagens sempre, né? Mas eu queria saber se você chegou a ler o Fonte Coberta, A Fúria das Imagens, e o que você acha das questões que ele coloca sobre o excesso de imagens no mundo e a gente se apropriar enquanto criação, né, das imagens por conta de já ter mais imagens no mundo do que é possível que a gente veja em uma vida em que a gente vivesse quase 100 anos e sem fazer mais nada, vendo uma imagem por segundo, e a gente ainda não ia conseguir ver todas as imagens, né? E pensando, então, nesse excesso mesmo, que excesso até é uma palavra que já não dá mais conta, né, do tamanho que é esse volume de imagens que a humanidade produz. E não sei, só queria te ouvir falar sobre isso, assim, porque não é uma... eu acho que está claro pela delicadeza e acuidade com que você faz imagem todo dia, ou quase todo dia, né? Essa é maravilhosa, adoro essa que está aqui agora. Muito, muito boa. É muito delicada, né? Parece... Essa é uma aquarela, parece muito pintura. Né? Enfim, mas não sei como que a fala dele chega em você em relação ao que você faz, né? Que é estar sempre pondo imagens no mundo. Você acha que tem imagens que talvez tenha um tipo de gente que tem que não fazer imagem, ou se todo mundo tem que fazer imagem mesmo, e mesmo que as imagens não sejam todas artísticas, ou com pensamento de estético, né, que não sejam imagens que tenham essa intenção de expressão artística, ou se seria interessante essa criação mesmo a partir da apropriação e editar o que já está feito por outra pessoa e criar a partir daí. Se você tem algum raciocínio aí sobre isso, pensamento sobre o que ele fala. Uhum. Muito obrigada, Flora, pela pergunta. Eu ainda não li esse livro dele. Eu já li outros artigos, assim, mais curtos. Eu preciso, inclusive, me lembrar mais certinho sobre ele. Então, eu não vou falar muito dele exatamente, mas a partir da sua fala, Flora. Sobre a questão de fazermos imagens, acho que primeiro talvez se perguntar por que fazemos imagens. E cada pessoa faz por uma intenção. Acho que pensar o porquê, talvez, de fazer todas as imagens. Talvez ele já tenha dado as direções nesse livro. Eu ainda preciso ler, Flora. Ainda não li. É uma das lacunas que eu tenho. Pensar o porquê, né? Estamos fazendo determinada imagem. Artístico ou não, por exemplo, às vezes eu preciso tirar foto, por exemplo, eu tiro foto de texto, por exemplo, ou de o que acontece muito, falando já voltando na questão de editais, eu vou fazer comprovação de gasto. Então, cada gasto que eu tenho, alguns deles vêm naqueles papeizinhos térmicos, né? Eles somem com o tempo. Então, eu preciso, por exemplo, fotografar aquilo, é uma documentação. Não tenho a intenção artística nada, mas eu preciso daquela informação. Às vezes as pessoas fotografam textos, por exemplo. O texto também, aí literalmente virando imagem. A circulação da imagem, precisamos pensar. Às vezes, talvez ela seja até mais importante do que a própria imagem. Quantas vezes ela circula, e aí a gente pode até talvez pensar muito no que estamos vivendo agora no nosso país, né? Quantas coisas circulam além das imagens, o que vem à tona e por quê. E pensando agora na questão artística, a edição, né? Acho que a relação entre as imagens, às vezes uma imagem que, por exemplo, pode não ter força ela como imagem, mas ela dá força em um conjunto, né? Eu penso muito nisso quando estou fazendo algum ensaio, assim, de fotografia. Eu estou precisando fazer um processo, pessoal, que é mais de sentar, ver, assim, quase, não exatamente numa linha, mas colocar na mesa, sabe, as fotos impressas em tamanho menor e ver. Acho que é importante esse momento também. Eu estou deixando isso um pouquinho de lado, mas é muito rico pôr na mesa, não importa qual escala, e ver.
e mexer. Também eu adoro manipular as coisas também no InDesign, né? No meio digital, assim, para ver essas relações. Mas pensar muito na circulação das imagens. E por que elas estão circulando e como isso nos atinge. E porque, né, a exposição do Alfredo Jaar, né, que ainda está em cartaz até dia 5, pode também nos ajudar a pensar sobre tudo isso, né? Ele é um artista legal, pessoal. Eu ainda não o conheço tanto quanto gostaria, mas foi muito tocante essa exposição. Aliás, outro ponto muito joia, vejam exposições dentro das possibilidades que vocês tiverem de deslocamento e acesso, vão em exposições. É importante ter esse contato com o que é feito para além das telas. Também é uma forma de circular. Flora, se você quiser, eu complemento. Não, foi ótimo. Inclusive, foi até interessante eu ter perguntado isso agora, porque lembrando em relação ao Alfredo Jaar, ele traz aquela frase, né, do outras pessoas pensam. E aí eu fiquei pensando se de repente o Fonte Coberta formular essa ideia da fúria das imagens, de ter um excesso de imagens no mundo, e que talvez a gente não precise mais fazer imagens, porque imagens que são clicadas e nunca mais vistas, né, a própria pessoa que fez, de repente, nunca mais vai olhar a imagem, e aí será que ela é a autora dessa imagem, ou alguém que olhar e criar alguma coisa em cima, né, que não seria autor? É uma ideia muito interessante, e ao mesmo tempo é uma ideia que pensa a coletividade. Então, assim, eu não estou jogando a criança com a água do banho, não estou dizendo que é ruim, mas me ocorreu se, de repente, ele formular isso também não é muito de uma experiência do europeu que está acostumado a ser quem traz os discursos, né? E achar que aí é um mundo que é importante que tenha assim os mais ainda, os que são os mais importantes de cada área, né? Essa ideia assim de que era também muito do começo das coisas, né, e da própria tecnologia, da gráfica, mas tinha, sei lá, os universais da literatura, né, os gênios da pintura, sempre tinha essas coleções, assim, que tentavam formar um grupo de autores, né, dizer quem eram os autores de cada área. E aí um artista chileno, como o Alfredo Jaar, vir trazer a ideia do outras pessoas pensam, né, mostra um pouco essa diferença de perspectiva de quem está fora desse lugar que faz a seleção de quem são os autores do mundo, né? E aí esse autor do mundo que está lá na Espanha ficar talvez perdido num mundo de 8 bilhões de pessoas, em que é claro que tem um monte de gente fazendo foto, né? Ainda ficou mais fácil tecnologicamente, né? Então é claro que tem muita gente falando, é claro que tem muita gente criando, é claro que tem muita gente, quando a gente tem 8 bilhões de seres humanos, né, ativos no planeta, e os autores vão ser sempre muitos, né? Aí foi curioso agora, assim, não pensei em trazer esse raciocínio, mas acho que é uma coisa a se pensar, assim, uma maneira de olhar criticamente, talvez, a proposta do Fonte Coberta. Para quem não conhece esse autor, gente, eu vou escrever aqui o nome dele no chat, mas tem no YouTube uma palestra, que acho que é de 1 hora e pouco, em que ele fala sobre o tema desse livro. E, claro, está em espanhol, mas tem a opção de pôr legenda. Como ele fala meio rápido, talvez não dê para todo mundo entender, apesar de ser parecido, mas a legenda ajuda bastante. E aí, lembrando isso que a Aline estava dizendo também, de vocês aproveitarem as oportunidades de ver a exposição, é claro que nem todos os lugares do Brasil têm a mesma quantidade de exposições, e para a gente, né, no Vale do São Francisco, não tem a profusão de exposições que tem em São Paulo. E até Petrolina tem menos espaços de arte do que Recife ou do que João Pessoa, por exemplo, né? Mas é importante vocês aproveitarem o que veio com a pandemia, que se tem um lado positivo, essa descoberta de que a gente pode compartilhar muita coisa online, né? Tem muita exposição virtual acontecendo, muito curso, muita... Né? E a gente, inclusive, agora, né, a gente não teria verba para trazer artistas de fora para conversar com a gente, e a gente, graças a essa possibilidade que foi imposta ao Google criar essa possibilidade pela situação do mundo com a pandemia, né?
nos trouxe isso, e acho que essas coisas vão ficar. Então, cada vez vão ter mais... tem galerias, muitas de São Paulo, inclusive, que estão criando os online viewing room, que são os quartos, as salas de exposição, que são para ser online mesmo, que não existem no espaço físico. Então, tem exposição que é para isso mesmo, que é para ver online. O repertório visual é muito importante para vocês criarem, né, no campo da visualidade. Então, se puder viajar e ver, é sempre ótimo, mas se não der, também vocês não perdem, né, a oportunidade de estar conhecendo mais autores, mais artistas e enriquecendo a visão de mundo de vocês. É isso. Não sei se a Aline quer falar mais alguma coisa, Elizabeth, ou vocês. Sei que a gente já está se aproximando das 10 horas, sei que vocês também devem estar cansados, principalmente os que tiveram aula antes dessa. Enfim, e que todo mundo tem seus compromissos aí. Então, só por isso que eu estou falando, né? Se a gente pode ir caminhando para o encerramento, se não tiver mais questões, mas se tiverem, eu não estou querendo cortar ninguém também. Ao mesmo tempo, eu entendo quem precisar ir saindo. Eu vi que alguns já foram saindo, agora aproximando das 10. A gente entende que tem os horários e fiquem tranquilos. Tá? Mas, enfim. Querem colocar alguma coisa, Elizabeth, Aline? Flora, muito obrigada por esse link que você fez do Fonte Coberta com o Jaar, e maravilhoso, assim. Ficou bem amarradinho, e pensar, assim, nessas possibilidades online também, né? Eu havia falado, né, de fazer essas visitas, mas realmente abre portas para nós, assim, que até então não imaginávamos, mesmo que às vezes estivesse até disponíveis em alguns momentos, assim, mas agora vem mais à tona, e realmente, assim, eu queria agradecer muito essa oportunidade de estar com vocês. Estar online possibilita também, eu acho que é uma das coisas mais legais, de estar em contato com pessoas de outros países, outras localidades, estados, cidades, e como isso é rico. Muito obrigada mesmo, assim, Flora, Beth, e a todo mundo que, seja quem ficou um tempo ou quem está até agora, muito obrigado. E estou à disposição. Obrigada, Aline. Obrigada, Elizabeth, por ajudar a gente aí na recepção da sala, sempre, nas inscrições. Foi um prazer estar aqui ouvindo a Aline falar, ver mais o trabalho dela, sempre. Agradeço a presença de todos vocês, espero que tenha enriquecido a formação de vocês. Acredito que, com certeza, vocês saem daqui com outra relação com a fotografia, né? E, enfim, agradeço muito que tenham se disponibilizado a estar aqui, porque certamente é um ganho muito bom para vocês. A gente continua na segunda-feira, então, temos mais 5 encontros. Lembrando que semana que vem a gente tem também a Goma Grupa, que é um coletivo de artistas. Então, nesse dia vão ter, acho que 4 delas que vêm falar com vocês, tá? E recomendo que vocês continuem participando. Aline, agradeço demais mesmo a sua presença aqui. Foi excelente. Gostei muito. Muito obrigada, Flora. Muito obrigada a todo mundo. Obrigada, Beth. Obrigada, Aline. Você é incrível. Imagina, vocês são incríveis. Tem muitos elogios aí no chat para você, Aline. Agradecer a todo mundo que se comunicou pelo chat. Muito obrigada, viu? Eu respondi coletivamente aqui com o coraçãozinho. É isso. Muito obrigado. Bom, é isso. Bom final de semana, pessoal. Boa noite a todos.